Graça e paz. Palavra de Deus para a sua vida. Momento EBD. A lição de número 11, que tem a sua data para ser ministrada, o dia 16 de março de 2025, traz como tema: a salvação não é obra humana. Sabemos que após o pecado de Adão, todos passaram a nascer com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa, com o estigma do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora, observe que em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor encontram-se em rebelião contra Deus, encontram-se ainda mortos em seus delitos e pecados. Nós também, que aceitamos a Cristo, vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos vivificou. Observe que nós também andávamos no curso desse mundo, conforme diz Efésios capítulo 2, versículo 2, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vamos ler ainda os versículos 4 e 5, que diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Logo, vimos pela palavra do Senhor que o nosso Deus é rico em misericórdia. Aliás, a Bíblia diz que Ele é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é inexplicável. Podemos ver este amor escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal expressa a grandiosidade desse amor, a ponto de enviar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama de maneira extraordinária e por isso ele enviou o seu Filho para que a humanidade tivesse a oportunidade de se reconciliar com Ele. Agora, observe bem, tudo é pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Não merecíamos o favor de Deus de enviar o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Observe o que está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E isso é pela graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós fomos vivificados. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas em Cristo nós fomos vivificados e agora temos vida, vida em abundância. Agora vivemos em novidade de vida. Por quê? Porque vivemos a expressão de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, e isso é pela graça, pelo favor imerecido. Glorifiquemos a Deus, adoremos ao Senhor, porque Ele nos amou e por meio do seu Filho Jesus Cristo nos proveu uma tão grande salvação. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19 e 20. Porque, como pela desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, fomos alcançados pela sua graça. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque agora passamos da morte para a vida. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe, nos ajude com a sua oração e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Momento EBD.